Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso Explorando a Palavra. Que Deus possa estar nos abençoando nesse tempo. E vamos abrir a nossa Bíblia lá em Filemão. É o nosso estudo, que nós estamos percorrendo. Filemão são apenas 25 versículos. Mas eu creio que tem sido uma grande bênção de poder compartilhar com os irmãos. Eu tenho aprendido algumas coisas aqui particular, sobre essa carta. Mas primeiro nós vamos orar, pedir que Deus esteja abençoando as nossas vidas, esse tempo. Nós possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos buscar a presença de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Agradecemos ao Senhor pela noite de descanso. Agradecemos ao Senhor pelo cuidado, pela misericórdia do Senhor sobre nós nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. E queremos pedir ao Senhor agora a Tua direção. Que o Senhor possa nos ensinar mais uma porção da Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, aprender e colocar em prática aquilo que nós temos ouvido, da palavra do Senhor a cada dia, a cada domingo, a cada meditação, que nós possamos, ó Pai, ser um instrumento nas Tuas mãos. Abençoe cada irmão, que nessa manhã nós possamos, ó Pai, realmente crescer junto na graça e no conhecimento do Senhor. Eu louvo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho, pelo suprimento, pela Tua igreja, pelo Teu povo, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque é a mão do Senhor sobre nós. É o cuidado do Senhor a cada dia, a cada instante, nos mantendo firme. Apesar das circunstâncias, o Senhor tem sido fiel para conosco. Por isso eu quero agradecer de coração e pedir a Tua direção, orando assim ao Pai no nome de Jesus. Amém. Que irmãos, nós então começamos, hoje é o terceiro domingo, E só recapitulando o que nós já vimos aqui rapidamente, falamos do versículo 1, a Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, Filemão, nosso amado e cooperador. Nesse capítulo 1 nós falamos sobre a identidade de Cristo, Quem somos por causa dele. No versículo 2, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Aqui nós falamos sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a colaboração, no ministério, e é essencial a união no serviço a Deus, Falamos sobre isso, o que a Bíblia nos ensina sobre isso. O versículo 3, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui nós vimos como que essa graça, de Deus, ela reflete sobre a nossa vida, em Cristo. Então, sobre essa paz de Deus. E domingo passado falamos sobre o versículo 4, dou graça a meu Deus, lembrando-me de Ti nas minhas orações. Aqui nós falamos sobre a importância, da intercessão, orar um pelos outros, interceder um pelos outros. Isso é importante, que a gente possa, como igreja, estar sempre orando, Vimos 4 pontos também sobre isso. E falamos também do versículo 5, domingo, ouvindo falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos. E aí falamos sobre como tratamos os irmãos, através assim da nossa prova, da nossa fé. E hoje, irmãos, versículo 6. Versículo 6 é o nosso estudo de hoje, Diz assim, versículo 6, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. Paulo, aqui ele está orando para que a fé de Filemão, seja eficaz, ou seja, ela tenha, que tenha um impacto na vida positiva dele, do conhecimento de Cristo, que trouxe através dele para a vida de outros. E é interessante aqui, irmãos, que a verdadeira fé,
ela leva então um conhecimento profundo da obra de Cristo, e essa obra ela se manifesta em boas obras. Então, quando nós olhamos aqui Paulo, né, falando que orando para Filemão, né, ele ora para que a fé dele seja eficaz, a fé cristã é mais do que uma crença intelectual. Ela resulta em ações e conhecimento de Cristo. Então, Tiago, os irmãos me ajudam aí na leitura, nós vamos fazer umas leituras. Tiago 2,17, alguém pode ler para mim Tiago 2,17? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, observa aqui, então, ela resulta em ações e conhecimento de Cristo. Paulo, aqui, frequentemente destaca a importância do conhecimento prático da fé. Então, o que adianta a gente falar que tem fé e não tiver obras? Ou aquele que fala assim, eu tenho obras e não tiver fé, né? As duas palavras ela tem que acompanhar. Então, aqui também mostra a importância desse conhecimento prático, né? Da fé. Também isso fala em Colossenses 1,10. Então, se nós observarmos aqui Paulo, ele realmente está orando, né, para que a fé de Filemão seja essa. E é interessante que Paulo estava vendo isso acontecer na vida dele. A nossa fé, irmãos, ela deve ser eficaz. Ou seja, ela deve produzir frutos na vida de outras pessoas. Não adianta nada a gente falar que tem fé e não fazer nada, né? Isso deve produzir algo na vida de alguém, né? O conhecimento de Cristo, ele deve nos transformar e levar, né, uma vida de boas obras que glorifique a Deus. Então, quando eu faço uma boa obra, essa boa ação, ela deve glorificar a Deus, não a nós mesmos, né? Eu já vi muitas pessoas que fazem as coisas, mas trazem a glória para si mesmo. Ah, se não fosse eu. Ah, se eu não tivesse feito isso para aquela pessoa. Ah, não, a glória é para Deus. Então, Deus usou a minha vida para glorificar uma pessoa, ajudar uma pessoa, mas a glória é de Deus, não é nossa. Então, esse fruto, né, ele tem que realmente haver na minha vida. Agora aqui, uma pergunta para os irmãos. Como que eu posso produzir fruto na vida de outro? O que os irmãos acham? Como que eu posso produzir um fruto na vida de alguém? De que maneira? Testemunho, o que mais? Orando. Quando nós olhamos aqui nessa questão de produzir frutos na vida dos outros, né? É interessante. Vamos pegar um fruto. Aquele dia nós fomos na casa do pastor, lá tem uma jabuticabeira, né? Olha aqui, o pastor tem uma jabuticabeira lá e aquele dia ela estava dando flores, né? Vai dar frutos. Então, aquele fruto, vamos pensar. Se eu tenho uma jabuticabeira e ela dá fruto, se eu não for lá pegar, não vai me abençoar. Ou seja, ela está ali, o fruto está ali. Então é para abençoar alguém. O pastor falou assim que foi lá, tirou vários, comeu. E se ele fala assim, não, está ali, deixa cair, vai secar, vai estragar, então não tem utilidade aquilo lá. Vamos jogar fora, cortar, né? Então o fruto, quando eu penso no fruto, vamos pensar, tem a jabuticabeira, fui lá, catei os frutos, fui abençoado, né, com a jabuticaba. Então, aquele fruto me beneficiou e eu também posso beneficiar outro. Então, se aquela jabuticabeira desse muito fruto, o pastor podia ser beneficiado e dar para alguém também. Olha, eu quero te abençoar, né? Isso aqui também é produzir fruto na vida de alguém. Ou seja, aquela bênção na minha vida pode também abençoar outros. Então, a primeira coisa aqui que nós podemos ver é que a fé verdadeira, ela é acompanhada de obras. É o versículo que o pastor leu, né? Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obra, por si é morta. Então, a fé verdadeira, ela acompanha as obras. Eu tenho fé, então eu também vou, né, fazer uma boa obra. Eu tenho fé, que lá vai dar fruto, então eu vou pegar o fruto e abençoar outro. Então, a fé sem obras é estéril. O que adianta eu ter fé e não tiver obras? Ah, eu tenho fé. Beleza. E aí? É a mesma coisa a pessoa, eu tenho obras. Você tem fé? Não, eu só tenho obras. Vou pegar isso aqui, mas eu não sei não, hein, se vai dar certo.
Então aqui, uma fé eficaz se manifesta em ações que edificam, irmãos, e ajudam outras pessoas. O que Paulo estava dizendo para Filemão é exatamente isso. Olha, essa fé que você tem está ajudando outros. Isso é importante quando alguém vê isso na nossa vida. Então, para edificação, para ajudar outras pessoas, eu tenho fé e as minhas obras vão ajudar outro. Vai realmente manifestar na vida de outro, vai edificar a vida de outros. Há um outro ensinamento aqui. Não, deixa eu só ler o versículo 18 de Tiago 2, 18. Fala assim, mostre-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, ele está dizendo assim, mostra a tua fé sem as tuas obras. Você tem fé, né, nas obras? Então mostra. E eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então aqui, realmente edifica, né, ajuda outras pessoas. Segunda coisa que nós podemos aprender nesse versículo aqui é que nós somos chamados para dar frutos que permaneçam. E é interessante aqui essa questão de permanecer. Lá em João 15:16 fala assim, não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Jesus estava dizendo, olha, eu escolhi vocês, eu quero que vocês vá, dê fruto, né? Realmente, só que esse fruto tem que permanecer. Agora, como que o fruto permanece? A gente tem que estar, né, em constante o agir para permanecer aquilo, né? Eu vou fazer. Então, o fruto não é apenas um crescimento pessoal. Eu não cresço sozinho, eu não cresço só para mim. Né? Na questão de olhar, vamos pensar na igreja, o meu crescimento é para beneficiar outros também, para abençoar outros. Há vidas tocadas, irmãos, né, pelo Senhor, ela é transformada, e aí o que entra que a irmã falou, testemunho. E o meu testemunho, né, aquela transformação que Deus faz na minha vida, como meu testemunho, eu posso também abençoar outras pessoas, o meu crescimento. Eu posso realmente dar fruto que permaneça na vida de outros. Esse crescimento que eu estou tendo pode beneficiar outros a crescerem também. Então aqui, que nós possamos ver aqui essa questão de produzir fruto, realmente nós somos chamados para isso, para dar fruto, para estar dando fruto, né? O pastor sempre tem falado aqui nas mensagens, olha, né, a gente conhece pelo fruto, está dando fruto, algo está errado, o que está acontecendo? E Jesus, ele falou isso, né? Pela árvore conhecereis o fruto. Que fruto que nós temos dado a cada dia? Não estou dizendo só aqui na igreja, mas fora da igreja. Será que nós temos dado fruto? Será que esse fruto tem permanecido na vida de outras pessoas? Essa semana, acho que foi, quinta-feira, eu sempre mando meditação, né? Aquelas meditação, mando para várias pessoas. Antes eu mandava por áudio, aí de um tempo para cá eu só estou mandando escrito, estou mudando um pouco. Algumas pessoas falam assim para mim, gosto de ouvir. Outros falam assim, tá bom assim e tal. Você nunca agrada a ninguém, né? Mas essa semana, eu mando para as pessoas e essas 3 pessoas do serviço lá, uma pessoa chegou para mim primeiro e falou assim, Aloysio, cara, eu quero te agradecer, de coração mesmo, todos os dias você me manda, mas hoje é algo que eu precisava ouvir. Hoje eu precisava daquilo que você me mandou. Aí eu falei assim, puxa, que legal, né? Pude ser bênção na vida dele. Porque a gente faz algo achando, irmãos, eu não faço algo para achar que tem que ser feito. Não, eu faço para que a pessoa possa um dia ser edificada com aquilo. E aí então, a Juliana sempre fala assim para mim, para com isso aí. Ninguém escuta, ninguém lê. Você está perdendo o seu tempo. Eu falei, Juliana, mas de 300 que eu mando, se pelo menos um lê, já valeu a pena, não importa os outros. E aí então aquela pessoa chegou para mim agradecendo. E ela falou assim, puxa, é o que eu precisava hoje. Aí no mesmo dia, depois passando, uma outra pessoa falou assim, obrigado, é o que confirmou o que eu estava meditando hoje. E aí um outro rapaz, esse eu fui falar com ele. Eu falei assim, Deus tocou no meu coração, fala com ele.
E eu cheguei nele e falei assim, olha, eu quero compartilhar o que eu fiz hoje na minha meditação. Aquele rapaz começou a chorar, pastor. E ele começou a chorar, ele falou assim, é o que eu precisava ouvir. A gente, irmãos, acha que dar frutos, né, ou é só dar algo para a pessoa, mas compartilhar algo também pode ser edificante para alguém naquele momento. Então, a nossa vida, nós somos chamados para isso, para permanecer esse fruto, né? Então, Jesus nos escolheu realmente para que você vá e dê frutos. Seja bênção na vida de alguém. Paulo estava vendo isso na vida de Filemão. Olha, você tem sido realmente alguém que está dando fruto na vida de alguém, está edificando outras vidas, né? Um outro ensinamento aqui, olha que interessante, ó. O amor é o principal fruto que impacta vidas. Se a gente olhar, né, para a nossa vida cristã, o amor é a base, irmãos. Então, o amor é o principal fruto que vai impactar vidas. Não adianta nada eu falar, pregar. Eu sou muito cobrado pela minha esposa. A Juliana sempre fala assim para mim, ó, você vai pregar, você vai ensinar, se você não estiver vivendo aquilo, acaba, depois você tem que viver, porque as pessoas vão te cobrar, né? E aí é gostoso isso que eu falo para ela assim, eu sempre falo para ela, o que eu fiz de errado hoje lá? Falei alguma coisa errada? E ela fala mesmo, aí tem que melhorar, né? Porque senão ela falou assim, eu observei, todo mundo observou, então se você fala que ama, tem que mostrar esse amor. Então aqui, o que a Bíblia nos ensina em Gálatas 6:5, fala assim, ó, 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então essa fé que não produz amor ao próximo é incompleta. Se eu não tiver amor, eu falo que tem fé, mas não tem amor, não adianta nada. Então nós temos que fazer por amor. Não buscando o reconhecimento, não buscando algo em troca. A gente faz não por troca, a gente faz por amor. Porque se você faz algo buscando reconhecimento, buscando algo que vai te beneficiar, irmão, você vai ficar frustrado, porque muitas vezes não vem isso. E principalmente na obra de Deus eu vejo isso. A gente, como o pastor sabe, ou os líderes, você faz, parece que ninguém está reconhecendo. Aí se você faz, não, eu estou fazendo para Deus por amor, então a sua recompensa não sei de onde vem, ou vai vir daqui, vai vir de outro lugar. Então o amor é o principal aqui, né, é fruto que vai impactar vidas. Por quê? As pessoas estão vendo isso. Ele está fazendo mesmo por amor. Ele faz por amor. Né? Então isso é realmente maravilhoso, irmãos. A fé que não produz amor ao próximo, ela está incompleta. Seja nas pequenas coisas, quanto nas grandes coisas. Se você estiver fazendo por amor, é bem diferente. Você não vai esperar nada em troca. E há uma outra lição aqui, né, uma quarta lição nesse versículo, é que o exemplo de vida encoraja e fortalece outros. Aí a questão de testemunho, a questão da nossa própria vida, né? O exemplo da minha vida deve encorajar outros, deve fortalecer outros. Se você fica perto de pessoas que realmente é negativo, você acaba ficando negativo, né? Você acaba fazendo as mesmas coisas que ela, reclamando da mesma coisa que ela. Mas quando alguém olha para a sua vida, quando alguém olha, será que você está sendo exemplo de encorajamento? Será que você está sendo exemplo de fortalecimento na vida dos outros? Quando alguém olha para você, será que ele vê isso? Ou não? Ou você só reclama? Essa semana eu ouvi, né, me mandaram alguma coisa que a pessoa estava falando assim, olha, que para de reclamar, agradeça. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo, porque ele leva a gente a refletir sobre assim, ele falou assim, ó, puxa, você tem 2 olhos, você tem uma boca. E ele começou a falar do nosso corpo. Aí eu falei assim, puxa vida, quanta gente não agradece, só reclama. E está dizendo assim, por que reclamar? Por quê? Então, quando eu olho para a minha vida, será que eu tenho encorajado outras pessoas? Será que eu tenho fortalecido outras pessoas com a minha fé,
com o meu fruto, né? Que eu estou dando fruto para outras pessoas. Então, irmãos, em 1 Tessalonicenses 1, 7, 8 fala assim, tornando-vos modelo para todos os crentes, pois partindo de vós repercutiu a palavra do Senhor. E aqui, tornando-vos modelo, é algo assim contínuo. Você vai tornando cada vez melhor ou vai crescendo cada vez melhor para todos. Então, se eu estou sendo bom nessa parte, eu tenho que melhorar cada vez mais. Se eu não estou sendo bom aqui, eu posso me tornar bom nessa parte. Então, tornando-vos modelo. Você é modelo para quem? O que as pessoas olham para você? Que tipo, né? O que elas estão vendo? O que elas estão realmente olhando, falando assim, puxa, esse cara é um modelo para a minha vida, modelo de fé, modelo de... Eu não sei. Será que as pessoas têm olhado para nós e visto isso? Então, tornar-vos modelo, né? Realmente para todos é algo sequencial. Eu tenho que continuar fazendo isso toda vez. Isso me lembra o que eu aprendi ontem, né, lá no encontro de jovens, que a gente fez uma oficina e chamava uma vida ordinária. E que o pastor estava falando, né, de reclamar e agradecer. O que é uma vida ordinária? Os milagres que acontecem todos os dias e a gente não vê. A gente sempre espera o extraordinário. Mas para que o extraordinário aconteça, isso na minha visão, você precisa viver o ordinário, que é todos os dias, as pequenas coisas, né? Se eu não consigo enxergar as pequenas coisas, como que eu vou enxergar o grande? E é verdade. Deus não vai dar. Eu posso até enxergar, mas ele não vai, você não está enxergando aquilo que é todos os dias. Então, Deus, se você não consegue isso, como que eu vou te dar um extraordinário? Eu tenho que viver isso todos os dias. A gente consegue, só as pessoas contarem, né, assim, o testemunho que Deus tem feito, tudo mais. O extraordinário também é difícil. A gente sempre lembra, Deus me curou, né, de um câncer, Deus me curou de uma outra enfermidade, Deus me livrou no trânsito, que é o que foi contado lá. Então foi uma coisa que você percebeu, mas e o dia a dia? E a gente só consegue reclamar e não perceber que quando você fala, obrigado, Senhor, porque eu respiro. O Senhor me dá o ar para respirar. Eu tenho 2 olhos, eu tenho 2 pernas, eu ando. Quantas coisas, né? Outros não podem. Eu tenho comida na minha casa, eu tenho um lar. Eu não posso ter luxo, mas eu tenho o necessário para sobreviver. Sim. E a gente reclama muito daquilo que Deus dá. E a gente quer sempre mais e não consegue perceber o dia a dia, né? O que Deus já está dando, né? Exato. E a irmã falou algo, eu até estava compartilhando com o pastor antes dos irmãos chegarem. Ontem eu fui para o hospital porque me deu uma tosse e vai faltando ar, e aí eu vou ficando desesperado. Então olha como que é, irmãos, né? É uma pequena coisa que a gente, assim, a gente normalmente está respirando, caminhando, a gente não dá valor a isso, mas quando realmente ataca algo em nós, você vê que aquilo é importante para você. É as pequenas coisas, o agradecer, né? Senhor, obrigado, porque eu estou respirando. Irmãos, vai faltando ar. Eu, fui para o hospital, fiquei lá, soro, mascarinha de ar lá para poder voltar ao pulmão de novo. Então, não é gostoso você olhar, olha, nós estamos aqui. Quantos, eu sempre passo assim, quantos que gostaria de estar aqui não pode estar por uma deficiência, talvez está na cama, por alguma coisa que o impediu? E aí nós temos um privilégio e a gente deixa de agradecer das pequenas coisas, realmente, e as grandes, a gente só quer ver as grandes, né? E assim, a gente só agradece, Deus me fez tal coisa, amém, glória a Deus, mas e o dia a dia, né? E o arroz e feijão? Glória a Deus, né, por isso. Então, nós temos que realmente agradecer, né? Então, uma fé eficaz, irmãos, não é apenas crer, é agir de forma que o amor, a justiça, a compaixão e o serviço ao próximo sejam, então, visíveis na nossa vida. E o cristão maduro, ele entende que o fruto da sua fé é visto na transformação,
na edificação de vida de outras pessoas. Então, à medida que eu estou amadurecendo, né, que eu estou crescendo, eu posso realmente ver isso, né, a minha transformação também na vida de outras pessoas, ajudando de uma forma ou de outra. Então, que nós possamos, né, eu e você aqui, produzir fruto na vida de outras pessoas. Então, o fruto não é só na minha vida. O que eu ganho não é só para mim, né? O de conhecimento. Vamos compartilhar, vamos ser bênção na vida de outro, né? Talvez seja em palavras, seja em ações, seja dar alguma coisa. Então, que possa permanecer isso em nós. E lembre-se, né? Você está em pleno desenvolvimento a cada dia da vida cristã para ser um modelo para todos. Ninguém aqui chegou à perfeição, né? Eu creio que nem estou, acho que na metade de ser perfeito. Mas a cada dia a gente tem o desenvolvimento dessa vida cristã para melhorar. O que é bom é saber o que eu tenho feito, que eu posso melhorar. E aquilo que eu não tenho feito, eu tenho que fazer. E aí a gente vai crescendo cada vez mais, né? Alguma pergunta aqui nesse produzir fruto na vida, no versículo 6, mais quer, irmãos, compartilhar algo? Então, sobre essa fé, né, que nós precisamos, que Paulo está dizendo aqui, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz, né, no pleno conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Paulo estava vendo isso na vida de Filemão. E aí vem o versículo 7, ele diz assim, olha... Então, Disso você está falando dos frutos, né? Não entra aquilo que a gente fala assim, se você não dá fruto, o que Jesus falou? corta. Corta. Se você não está dando fruto, então corta, porque você não está colocando aquilo que eu te ensinei. Você nasceu para dar frutos. Uhum. Se você não está dando fruto, então... Algo está errado. Exatamente. Exato. Porque aí eu já me questionaram uma vez, mas você está julgando. Não é julgando, Jesus está dizendo isso, né? Se você não está dando fruto, algo está errado. Claro que tem alguns frutos que a gente dá, vai acontecer no meio da igreja, alguns frutos lá fora, alguns frutos que realmente a gente precisa fazer como servos de Deus. E é gostoso as pessoas olhar e ver isso na sua vida. Agora, se não está dando, algo está errado. Eu sempre falo assim, filho, se converteu realmente? Não é julgamento, é o que a palavra diz, né? Porque pelos frutos eu vou conhecer a árvore. O que adianta ter uma jabuticabeira, ela não dá fruto? Não, joga lá, corta, né? Joga fora, não dá fruto? Vou estar ali só ocupando um espaço? Para que ela serve? Para dar fruto. Tem que cuidar, aí quando os frutos vêm, você é beneficiado, né? Eu ia comentar, né? A questão do fruto em termos de tempo e do espaço. Então a gente pode pensar no fruto que eu dei ontem, no fruto que eu dou hoje e o que vai representar no meu futuro. Eu acho que talvez é nessa questão. E o que eu faço hoje tem um significado futuro? Tem alguma coisa que vai acontecer baseado naquilo que eu fiz ou que deixei de fazer hoje? É o que permanece. E o que vai acontecer com isso? E na ausência disso? Então, talvez, não sei, as pessoas pensam no hoje, no agora, mas ela não pensa no que vai refletir no amanhã na vida dela. Porque vai vir o amanhã. E o que vai representar isso na sua vida amanhã? O que vai acontecer com tudo isso na sua vida amanhã? É uma pergunta. Porque ele falou
ou age? Se age, por que você continua tímido? Porque Pedro disse, Paulo disse, vocês não sabem o que vão dizer, mas o Espírito Santo há de falar por vós. Diz isso. Nós temos o Espírito Santo conosco. O Espírito Santo está a nos ensinar todas as coisas. Mas, se eu não sei, é porque o Espírito me ensinou, porque você não tem o Espírito. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é, nós não pensamos amanhã, nem nas consequências dos atos e nem nas consequências das omissões. Então, eu sei que vai chegar uma hora que ele vai me chamar e falar, vem cá, e aí? Eu sei disso, estou convicto disso. Prestação de contas. Eu tenho plena certeza disso. Então, foi o que nós estávamos conversando ontem lá com alguns colegas lá. Tudo tem um preço. Quem não está disposto a pagar o preço, perdeu. Perdeu. Porque Jesus ele foi muito claro. Aquele que tem que vir a mim, o que ele fala? Tem que morrer. Tem que morrer por si mesmo. Então você tem que pagar o preço. Se a pessoa não quer pagar o preço, ela não morreu. Se ela não morreu, ela não tem Cristo. Porque ela tem que morrer por si mesma. E buscar as coisas que são de cima. Então se ela busca as coisas dela, ela não morreu, ela não entendeu isso. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela deve ser estudada e entendida de que há pequenos detalhes que mostram coisas que talvez para muitas pessoas no futuro serão surpresas. Muitas surpresas. E surpresas que não dá mais para voltar atrás. Por quê? Porque o tempo passou. Ah, mas agora eu vou mudar. Agora. Não, já foi. O tempo é este. E essa é a questão. Então, a vida da igreja, o próprio cristianismo, gente, apenas do seu poder, do seu salvador. Por quê? Porque as pessoas não estão produzindo fruto, estão produzindo coisas para si próprias. Poderes, riquezas, dinheiro, ou seja, aquilo que diz o livro de Laodiceia. Ele fala o que para nós? Lá em Apocalipse, no livro de Revelação. São cegos, pobres E nus. e nu. Acham que tem E não e tem não nada. tem. Se acham. Então, o povo hoje se acha, mas não tem os rudimentos da palavra de Deus, né? Então, tudo volta no fruto de novo. Porque pelo fruto mostra de verdade se a palavra está na vida da pessoa. Se houver ausência da palavra, não haverá fruto. Não haverá. Porque a pessoa não sabe nem o que é o fruto. Porque Jesus ele falou permanecer nele, né? O permanecer vai gerar o fruto, né? Constante. O senhor disse uma coisa aí que eu tenho ao longo, assim, pensado na questão da timidez. Assim, olhando, assim, eu falo assim, no meio cristão, dentro da chamada igreja, as pessoas são tímidas aqui dentro, mas lá fora não é tímida, no meu ponto de vista. Por quê? Ao longo desses anos eu tenho visto assim, lá fora todo mundo conversa com todo mundo vai em tal lugar, todo mundo faz isso, não é tímido. A timidez é só aqui dentro, eu não posso falar de... Então eu tenho comigo, eu já falei assim, gente, já pesquisei sobre isso, né, assim, pesquisei assim, olhando a vida das pessoas, há uma timidez só aqui dentro. Na questão talvez de falar que ela é crente, ou talvez de evangelizar, talvez de fazer alguma coisa. Só que se o senhor lá fora, ninguém é tímido. Ninguém. Uma coisa simples que eu observo dentro da igreja, quando chega um visitante, olha, é tão difícil lá pegar na mão de alguém que está visitando pela primeira vez. Vai lá no mundo, cumprimenta com um beijo, com um abraço. E aí, qual a diferença? Então, eu fico olhando muito isso dentro da igreja, sabe? Eu não sei se a questão lá fala, né, que os tímidos herdarão o reino dos céus. Mas
aí vem várias coisas lá atrás, né? Será que realmente é? Será que o Espírito Santo, na questão de que uma vez que eu sou salvo, Ele que me ensina todas as coisas, está me ensinando, está me moldando? Então entra um monte de questões, né? Igual o senhor falou. Deixa eu só explicar só ontem no estudo lá em Orlando, aí uma das pessoas lá no estudo comentou lá à noite, ele falou, eu vivia atrás das colunas da igreja para as pessoas nem verem que eu existia, para não me chamar nem para orar. Foi a fala do irmão. Eu era extremamente tímido, mas com o tempo essa timidez desapareceu. Hoje fala, etc. Então assim, foi um processo de transformação. Né, o irmão falando, eu fui transformado, eu era assim, hoje sou assim. Então Deus operou na minha vida, o Espírito Santo, e me transformou. Aí é a ação do Espírito Santo na vida, né? Transformação. A prática é você fazer, não só pensar, ouvir, falar. Só pensa, mas não sai do pensamento. Sim. Não existe a prática, então a gente precisa praticar, senão não vai. Tem que querer também. Eu acho que se eu sou nesse ponto tímido, eu tenho que querer talvez fazer algo para tirar isso, né? Se essa pessoa ela se escondia, mas num determinado momento ela teve a ação de sair dali para querer também, porque o seu pastor pode até responder melhor, mas vamos pensar, a gente tem ouvido aqui a palavra de Deus. Eu não posso pegar ninguém à força, o senhor não pode, mas se a pessoa, Deus está falando, o primeiro passo é dela, Deus ele quer trabalhar. Não é a Bíblia falar que é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar segundo quem? A sua vontade, não é a minha é que todos possam fazer, mas você quer? Então a partir do momento que eu ouço, puxa, eu sou isso, eu tenho que fazer, eu preciso dar o primeiro passo, eu acho que é aí que já começa a transformação de aqui dentro, né? Eu ouço, preciso, aí Deus vai transformar. Se essa pessoa que ouviu sempre, não, eu preciso, mas nunca sair dali e der um passo para dizer assim, não, eu quero fazer, eu quero ser diferente, né? A gente vai ser diferente. Não sei se é mais ou menos isso. Né? Então, irmãos, aqui no versículo 7, aqui fala assim, pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque pelos santos se reconforta o coração de muitos. Paulo aqui agora está expressando, né, a alegria que sente ao saber do amor de Filemão, que ele tem, né, sido um encorajamento para outros cristãos. Esse amor, o amor, irmãos, de Filemão não era apenas algo interior, mas algo que estava impactando, né, real, aquela coisa real e positiva na vida de outros irmãos. Então, aquele amor que ele tinha realmente estava demonstrando na vida de outros. O amor cristão é uma fonte de edificação e consolo para a igreja. Então, quando nós pegamos lá, né, 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, realmente é para edificar e consolar uns aos outros, consolar a igreja. Filemão foi um exemplo de realmente uma vida cristã, né, que ele realmente estava mostrando isso, exemplificando na vida dele esse amor para as outras pessoas, uma fonte que estava encorajando outras pessoas. Eu não sei você, mas nós precisamos, e tem pessoas que estão precisando de encorajamento. As pessoas precisam de encorajamento. Nós precisamos ser essa pessoa que vai ajudar. Então, o nosso amor cristão é um meio de encorajar outras pessoas. Eu preciso encorajar. Tem pessoas, eu me lembro que eu estava em Morro Agudo quando eu fui fazer estágio lá e tinha um casal que constantemente eu precisava encorajar eles, parecia que eu precisava estar ali, sabe? Tem pessoas que é assim na igreja, nós precisamos encorajar, né, a seguir firme. Devemos ser conscientes de como a nossa atitude e ações, elas impactam outros irmãos em Cristo. Então, a minha atitude, a minha ação, né, como que nós podemos fortalecer a fé um dos outros? Então, Paulo aqui, irmãos, ele está expressando essa alegria, né, que ele está sentindo ao saber
do amor de Filemão para aquelas pessoas. E ele estava impactando isso. Isso faz toda a diferença na vida da igreja, na vida lá fora, quando você mostra um amor verdadeiro para as pessoas, independente de qualquer coisa. Por que a pessoa fez isso para mim? Eu nem merecia. Às vezes você nem conhece alguém que você faz uma ação boa, né? Então, o amor é uma fonte de edificação e consolo para a igreja. Se nós não tivermos amor, nada serve. Temos que fazer por amor. E aí então me vem uma pergunta: como as nossas atitudes e as nossas ações devem impactar os irmãos em Cristo? Como que eu posso, né, a minha atitude, a minha ação, ela está impactando mesmo a vida de outras pessoas? De que forma isso, né? Como as nossas atitudes? Vamos pensar aqui em algumas coisas aqui. Veja bem, a primeira, se eu pensar nessa pergunta, como as nossas atitudes e ações devem impactar os irmãos? Primeira coisa, deve edificar e fortalecer a fé dos outros. A Bíblia fala em Romanos 15:2 o seguinte: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então, observe, irmãos, o que fazemos deve ajudar os irmãos a crescer espiritualmente e não atropelar ou ser uma pedra de tropeço na vida de outros. Nós não podemos ser pedra de tropeço. Eu já disse isso para o pastor uma vez na nossa conversa. Se for para mim ser pedra de tropeço aqui, eu prefiro ficar na minha casa. Eu quero ser bênção. Então, observa que o que nós fazemos deve ajudar os irmãos a crescer espiritualmente e não ser pedra de tropeço na vida dele. Eu preciso mostrar, né, edificar e fortalecer a fé do meu irmão. E tem pessoas mais fracas na fé do que nós. Tem pessoas que precisam da nossa ajuda. Né? A gente, ao invés, talvez, de julgar, peraí, deixa eu fazer algo por ele, ajudar ele, né? Talvez a fé dele está tão pouco, ou não tem fé nenhuma. Quando eu olho para os discípulos, Jesus estava no barco com os discípulos, Jesus estava dormindo, e eles estavam ali, e eu fico pensando várias coisas naquele momento. Será que o barco ia afundar com aquela tempestade? Jesus estando ali. Será que realmente eles iam ir para o outro lado ou não? Jesus estava ali. Será que eles tinham fé ou não? Por que eles chamou Jesus e disse assim: Senhor, nós vamos morrer? Homens de pouca fé. Naquele momento, eles precisavam de uma palavra de encorajamento. Então, observa que há determinadas situações na nossa vida que nós vamos precisar de alguém nos fortalecendo. Porque eu falo assim, quando os discípulos falaram assim: Senhor, ensina-nos a ter fé, eu falo assim, eles não tinham fé nenhuma. Para ensinar a ter fé, você tem que praticar a sua fé. Aí eu fico assim, será que eles tinham fé mesmo ou não tinham? E tem momentos na minha vida que eu me pergunto: Senhor, me ensina a ter mais fé, né? Eu preciso ter mais fé, porque às vezes é uma coisa tão simples, tão coisa que a gente deixa de acreditar naquilo que Deus pode fazer. Se Jesus estava ali, Jesus está conosco também. Por que não confiar? Então, observa, irmãos, que aqui o que nós fazemos deve ajudar outros. Então, aqui é para edificação do outro. É para eu edifico a irmã me edifica, eu vou edificar ele, e cada um vai edificando um outro para o crescimento da própria igreja. Então, o fortalecer é da nossa parte. É isso que Filemão estava fazendo. Aquele amor estava realmente impactando aquelas vidas e Paulo estava olhando aquilo. Paulo nem estava lá, mas ficou sabendo ou estava vendo, né, de alguma forma, ele viu aquilo acontecer e irmãos falando talvez. E aquele impacto, né, realmente fez com que o testemunho dele realmente fosse visto pelas pessoas. Que amor, né? Que importância daquilo, né? Então aqui, edificar e fortalecer a fé dos outros. Um outro ensinamento aqui que nós podemos ver, ser
exemplo no amor, no serviço e na pureza. É o que fala em 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Então, ser exemplo, irmãos, nisso também. Ser exemplo no amor, no serviço, na fé, né, na pureza que está fazendo. É como se eu cobrar alguém e não estiver fazendo. Aí está errado, né? Está muito errado isso aí. Lá no meu serviço, a gente tem muita cobrança, mas as pessoas não fazem, né? E eu falo assim, cara, o cara está cobrando algo que ele nem está fazendo, né? Então eu tenho isso comigo, eu só posso cobrar de alguém com aquilo que eu faço. Mas se eu não estiver fazendo, eu tenho que começar a fazer. Peraí, eu não estou fazendo, mas vamos fazer junto, né? É diferente. Porque as pessoas estão nos observando. As pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão vendo a maneira como nós estamos tratando o dia a dia. Com aquilo que a gente fala, com aquilo que ele faz, né? Principalmente quem ensina, quem prega, quem está na frente de qualquer coisa, pesa muito, porque as pessoas estão te observando. Ou o cara fala algo e não está fazendo, está errado. Então a gente precisa de ser exemplo, né? Exemplo no amor. Exemplo, realmente como Timóteo aqui fala, né? Palavra, né? Padrão fiéis, no procedimento, né? Na fé. A minha fé deve impactar outras pessoas. Não, vai dar certo, ó, vamos confiar, vamos fazer isso, né? Então, ter fé que vai dar certo. Eu não sei se é por causa do que está acontecendo aí Estados Unidos, Brasil, dessa questão de impostos aí, tem impactado algumas empresas, né? A nossa já foi atingida também, porque exporta, né? E aí está todo mundo com medo nesse momento lá. Porque já diminuiu o serviço, quer dizer, não diminuiu, parou aquilo que exportava, então você para um setor, e um precisa do outro, então tem setor que está parado, e aí todo mundo com medo. E aí eu sempre falo assim, não, vai dar tudo certo, vamos ter fé, Deus não vai deixar faltar. Os caras falam assim, rapaz, precisava de uma fé dessa, mas vamos olhar para a realidade. Eu falei, não, é a realidade, vai dar certo. Mas as pessoas ficam com medo, então, só que eu tenho que mostrar para elas que nós precisamos ter fé nesse momento. Olha, vai dar certo, ninguém vai perder o emprego não, vamos continuar firme, né? Vamos fazer o que tem que ser feito. Só que a gente precisa ser exemplo nisso. Não só apenas dizer, mas mostrar. Eu tenho fé, vai dar certo, vamos continuar. Cortou tudo lá, cortou mesmo, não tem serviço. Tem gente que está parado lá dentro, mas tem que ter fé. Tem que ter fé para não ser mandado embora, tem que ter fé para voltar logo realmente a trabalhar, né? Tem que ter fé, eu preciso ter fé nisso. Senão eu estou na mira, o outro está na mira, são 1.500 funcionários que estão em risco. Precisamos ter fé. Só que nós precisamos, como crentes, a gente não pode entrar na dos outros também assim, você manda embora, começa a reclamar. Não, Deus tem um propósito, Deus não, vai dar tudo certo, né? Então aqui, irmãos, ser exemplo, né? E se ser exemplo aqui é difícil, né? E essa a fé que você falou, né? A fé também ela tem que existir, estar mesmo se acontecer como eu não penso. Exato. Se der errado. Aí, cadê a sua fé? Deus fez aquilo que tinha que fazer. Deus é soberano, né? Exato. Aí eu sempre lembro o pastor, um exemplo que o pastor dá dos meninos lá, né? Da fornalha. Eu não vou me ajoelhar. Deus pode me livrar? Pode, mas se também não quiser, ele continua sendo Deus, exatamente. Que aí nós temos que entender, né? Exato. Que não é a nossa própria vontade, mas é a vontade de Deus sobre todas as coisas. Um exemplo aí que a irmã estava dizendo, eu sempre lembro da minha mãe, que as pessoas olhavam para mim e falavam assim, olha, não tem jeito. Eu falei, enquanto ela estiver respirando, filho, eu tenho fé que vai. Mas se acontecer algo, eu vou entender que era a vontade de Deus, não a minha. Então, até aquele momento eu tinha fé. Até o último suspiro dela, eu cria que Deus podia reverter a situação. Eu tenho fé para isso, mas Deus falou assim, não é a sua vontade, é a minha. Então, eu tive que entender. Aí já é o outro lado, né? De quando não acontece aquilo que nós queremos,
temos que entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele está, né, no comando de todas as coisas. Uma outra ensinamento aqui, irmãos, também, sobre esse versículo é o agir com humildade e serviço, e não buscando posição. Então, o que acontece? Não só no meio da igreja, que as pessoas têm buscado o quê? Elas fazem o serviço, mas buscando querer se aparecer, uma posição maior, né? Isso em todos os lugares acontece isso. Agora, olha o que a Bíblia fala em Filipenses 2,4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, o impacto positivo vem quando servimos como Jesus serviu. E como que Jesus serviu? Jesus buscava realmente estar realmente em evidência? Eu não vejo isso. Ele servia os outros, não mostrando, querendo uma posição. Jesus servia por humildade, Jesus servia como servo, né? Ele veio para servir e não para ser servido. Lá em Marcos 10:45 fala sobre isso. Que ele veio para servir e não para ser servido. Então isso mostra humildade. Isso mostra que realmente, irmãos, o impacto positivo nisso de servir, não querendo uma posição, porque muitos fazem para querer algo. Outros não, outros vão fazer por fazer. Isso acontece no meio da igreja, acontece no seu trabalho, acontece em qualquer lugar. Eu vou fazer, mas eu quero alguma coisa em troca, eu quero alcançar isso, eu quero alcançar isso. Não sei se está errado ou não, cada um sabe os seus objetivos. Veja bem, no contexto que eu vou falar, lá da empresa. Sabe como que as pessoas sobem de cargo? Desculpe aí a palavra, mas até que eles usam muito isso lá dentro, é o puxando o saco. Tem as pessoas que sobem, que é o pior funcionário, assim, dizendo em questão trabalhística, mas por que o cara está lá? E aquele que faz não está, e aquele que dedica não está. Então, observa que as pessoas são assim, elas estão fazendo algo buscando uma posição, mas pelo contrário, nós devemos fazer como Jesus fez, servir com amor, humildade, irmãos. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, o que ele nos ensina ali? Que muitas vezes a gente tem que ser humilde ao ponto de fazer algo que ninguém quer fazer. Só que isso não vai te colocar numa posição lá em cima. Isso não vai talvez te dar um reconhecimento porque você lavou o pé de alguém ou fez algo para alguém. É que muitas vezes a gente gosta de realmente estar lá em cima, né? Mas aqui embaixo ninguém quer fazer. E Jesus, ele mostra sempre ao contrário. Jesus, ele servia com amor, ele realmente estava ali para servir. Ele não tinha lugar nenhum, né, para reclinar sua cabeça, como a Bíblia fala. Olha, mas ele fazia por amor. A gente olha, né, o tempo, a questão de tempo, quando ele demora para ir fazer tal milagre, mas não é a questão que ele estava sendo imparcial com a pessoa, mas mostrando que ele estava no controle, o amor dele, mas ele mostrou que ele é Deus. Então isso deve impactar as nossas vidas. Esse amor aqui que Jesus tinha por mim, isso aqui deve também impactar a vida de outros, nas pequenas coisas. Então, aqui o que é esse impacto, né, de servir como Jesus servia. Então, o seu exemplo maior não deve ser eu. Claro que eu me lembro quando um pastor falava assim, quando eu me converti, você deve olhar para a vida do homem, sim. Pega o que é bom, o que é ruim, joga fora. Mas olha para a vida de Cristo, ele é perfeito em tudo. Foi perfeito em tudo e continua sendo perfeito em tudo. Se olhar para mim, eu tenho algumas qualidades boas, tenho muitas ruins. Então, peraí, aquilo que ele faz é bom, vou tentar trazer para a minha vida. O que é ruim, joga fora, porque você tem um lado ruim, você tem um lado bom. Então, quando eu olho, eu tento tirar coisas boas. Aquilo que a irmã Giovana faz é bom, mas aquilo lá é ruim. Então, o que é ruim para mim não serve. Ou o que é bom, vou trazer para a minha vida. Só que Jesus, ele é perfeito em tudo. Por isso que a Bíblia fala assim, seguir as suas pisadas. Ele é perfeito. Olha para ele. Então, isso vai impactar a vida de outras pessoas quando nós fazemos isso, né? E a última ensinamento aqui desse versículo, promover paz e unidade na igreja.
Olha que interessante Efésios 4:3. Esforcem-se para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O esforçar. Então, aqui está dizendo aqui, esforcem para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Então, eu tenho que se esforçar para ter paz. Eu tenho que se esforçar realmente para conservar a unidade no meio da igreja. É um esforço conjunto. É um esforço nosso. Está dizendo aqui, irmãos, a maneira como nós lidamos, né, com os conflitos e indiferenças devem preservar a comunhão da igreja. Então, deve partir de mim. Eu tenho que esforçar para ter uma comunhão melhor com os irmãos. Jesus, ele não disse assim, ó, aquilo que... Jesus, ele falou assim, ó, se você quer que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Então, dá naquele contexto, mas eu pego esse versículo e falo assim, puxa, se eu quero ter uma boa comunhão, tem que partir de quem? De mim. Tem pessoas que vêm para a igreja, seja qualquer culto, que ela fala assim, não estava bom. Ela fala não estava bom, mas não estava bom por quê? Não é as pessoas, mas e ela? Como ela chegou aqui? Como ela estava aqui? O que ela fez para que aquele negócio se tornasse bom? Você já viu, vai a algum lugar e fala assim, nossa, que lugar horrível, né? Que lugar, nossa, não queria, vou embora. Mas você também não está fazendo nada para que aquele lugar se tornasse bom. Então, a questão nossa aqui é se esforçar para realmente que essa unidade, que esse vínculo de paz pelo Espírito, ele tem que depender de mim. Eu preciso fazer a minha parte. Não esperar que os outros façam. Não esperar que realmente, se o outro não fizer, eu não faço, porque tem muito disso. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer daquele lugar o melhor lugar. Não tem que depender dos outros. É uma coisa que eu tenho visto muito isso. As pessoas vêm para cá, ela depende das pessoas, não depende dela. Porque se a pessoa não canta, não é o outro que vai cantar por ela. Se a pessoa não agradece, não é o outro que vai agradecer. Se a pessoa vem para cá, irmãos, ela tem que vir com o coração realmente para fazer a diferença. A gente fala muito sobre, talvez assim, aquele culto mais, né, fervoroso, aí eu falo assim, o que a pessoa está fazendo para esse culto fervoroso? Porque o culto começa aqui dentro. É contagiante quando você fica perto de pessoas que realmente estão fervorosas. Oh, que legal! Mas se não começar por ninguém, como que faz? Tira uma base daqui, né? A gente olha, a gente fala assim, puxa, aqui no Grupo Salvador, a gente compartilha isso. Parece que os irmãos não cantam, né? E aí a gente canta, será que nós não estamos... E aí eu falei para a irmã, nós estamos fazendo para Deus, né? Vamos cantar o nosso melhor para Deus. Mas às vezes você está esperando, mas você está mal. Você não quer cantar, você que não quer expor, você que não quer fazer, esse lugar vai ser o pior lugar. Quando você vem, vai ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção na vida do irmão. E vai ser diferente. Mas as pessoas sempre esperam isso do outro. Espera do outro, Ela não olha para ela. A maioria das pessoas nunca olha para si própria. Eu sempre falo isso, né, no meu trabalho. Você quer que as pessoas mudem, mas olha para você. Você muda. Você não pode mudar o outro, mas você pode mudar você. Sim. Isso aí é importante. Eu sempre, quando a gente vai, eu falo lá em casa mesmo, né, assim, contexto familiar, eu sempre falo para a Juliana, eu faço a minha parte. Se você fizer a sua e o outro fizer a dele, vai dar certo. Agora, eu não posso fazer a parte dele. Então, as pessoas querem que os outros fazem. Exato. E trazem muito também aquilo, não é do jeito que eu quero, também não vou fazer. Sabe, não está pensando naquilo que eu não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo para Jesus. Eu estou aqui, eu trago o meu coração e a minha mente, Deus fala comigo. Né?
ouvindo a tua voz. E quando a gente já vem com aquele pensamento, ah, no culto hoje vai ser chato, vai ser a mesma coisa, vai cantar aquele louvor, aquela coisa. Você já veio falando que Jesus não vai trabalhar. Não vai agir, né? Sentir e ouvir a voz do Espírito. Por quê? Porque você já vem com aquele pensamento. Coração já fechado, né? Já fechou. E aí Deus não vai trabalhar mesmo, né? Porque quando nós ouvimos, tem que abrir o coração, né? Tem que ser diferente, tem que partir de mim. Eu tenho que dar o meu melhor, você tem que dar o seu melhor, vamos fazer o melhor. Então, quando a gente pensa assim, vamos pensar hoje, ó, nós vamos vir para o culto, eu vou dar o meu melhor. Se cada um falar assim, eu vou dar o meu melhor, vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Porque eu dei o meu melhor. Mas isso vai contagiar outras pessoas, as pessoas vão ver, puxa, né, olha, que animação. Agora um pensa, eu estou esperando o outro, aí o outro está assim, o outro está assim, o outro está assim, nunca vai dar certo, né? Isso é uma coisa bem importante mesmo, né? Então, irmãos, as nossas atitudes e ações são como sementes. Como assim? Veja bem, podem gerar crescimento, não é verdade? Você vai lá, joga uma sementinha lá, ela pode gerar um crescimento ou não. Então, um cristão maduro entende que o seu comportamento deve fortalecer, deve inspirar, deve cuidar dos irmãos. Isso estou falando de crentes maduros, aquele que já tem um conhecimento, aquele que, né, que já está em processo aí, né, constante. Então ele vai entender que ele precisa fortalecer muitas vezes o irmão que está do lado, ele precisa inspirar o irmão que está do lado, ele precisa cuidar do irmão. É fácil? Não, mas você tem que fazer, você tem que querer fazer. Né? É o cuidar, isso faz parte, né? Para que toda a igreja, aí vem uma coisa importante, para que toda a igreja seja edificada no amor, né? E no nome de Deus, que Deus seja glorificado. Então, quando eu faço algo por amor, que eu vou lá fortalecer, inspirar e cuidar, Deus é glorificado acima de tudo. Não importa, né, para quem seja, não importa para quem estamos fazendo, a questão eu estou fazendo para o fortalecimento da igreja, a comunhão da igreja, para crescermos junto, para desenvolvermos junto. Há um custo? Paulo acho que fala lá em 2 Coríntios, fala assim, eu gosto desse versículo, fala assim, aquilo que eu vou fazer para os irmãos, eu não lembro certinho o versículo, fala assim, mas eu me gastarei, mesmo que eu não seja amado, eu vou fazer. Ele estava dizendo em algumas outras palavras, dizendo assim, puxa, mesmo que eu não for amado, eu vou continuar fazendo por vocês, viu? Isso realmente mostra que ele não estava esperando nada em troca daquelas pessoas, ele estava fazendo por amor. Mesmo que eu for menos amado, continuarei fazendo maior por vocês. E aí entra o que a irmã falou, né? Essa questão. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer o melhor. Pastor? Achei que o senhor já falou. Então eu falo assim, a gente precisa demonstrar isso, irmãos. Então aqui, quando nós falamos aqui sobre Paulo, né, quando está falando aqui nesse versículo sobre como as nossas atitudes e ações elas devem impactar os irmãos, lembre-se disso. Como? Como que Filemão impactou aquelas vidas? E como que eu tenho impactado outras vidas? Essa é a pergunta. Tem aquele versículo que fala, né, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento? Deus dá. Deus é que dá. Então eu tenho que fazer minha parte, como o pastor sempre fala, né? Eu tenho que fazer minha parte. Sim. Porque eu não vou aqui, né? É o Espírito Santo, né? Porque a gente não vai conseguir pegar a pessoa à força para fazer, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E quando a gente faz a nossa parte, Deus vai, né, dar o crescimento, Deus vai impactar essas vidas aí, assim, despertar, né? No caso, despertar essas vidas. Sim. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? A parábola das virgens é clara. As 10 virgens estavam esperando a volta do esposo, não é isso? Sim. E todas elas foram com as vasilhas. Mas a gente tem que entender, irmãos, que nem todo que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Isso é claro. Nem todos que dizem que chamam o Senhor, que
a gente acaba errando talvez. Onde é o limite entre julgar e o limite de observar? Ele manda observar, mas ele manda não julgar, porque da mesma forma que a gente julga, seremos julgados. Beleza. Mas ao mesmo tempo ele fala para observar os outros, que a gente observa. E só que quando observa, a gente cria pré-julgamentos ou pré-ideias. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba fazendo o papel do juiz, que não é o nosso papel. Então, uma das coisas que a gente tem é, como a palavra de Paulo fala, né? Reter o que é bom, como você mesmo falou hoje de manhã, há pouco tempo, né? Falou sobre isso. Mas o principal é, crente ou a crente, ele tem que ter a sua vasilha cheia. Se ele não tiver a vasilha cheia, ele não vai. Ele não vai. Isso é fato. O problema é perceber e entender isso. A minha vasilha, eu tenho que me preocupar em encher a minha vasilha. De novo, a gente tem que entrar para a palavra. Você está enchendo a sua vasilha? Sua vasilha está cheia? Ou quando o noivo vier, você vai estar despreparado? Vai estar que jeito, né? Você está de que jeito? Então, isso talvez seja um dos papéis que hoje mais me preocupa a mim, como está a minha vasilha. Veja que as 10 estavam juntas, mas as 5 que tinham as vasilhas cheias, eles não perguntaram para as 5 que estavam vazias, e aí, como é que é a sua vasilha? Cada um, né? O seu. Então, meu irmão, é o seguinte, ó, eu estou preocupado com a minha vasilha, eu vou encher a minha vasilha. Na hora que ele vier, eu estou preparado. Exatamente. Foi aquilo que o senhor estava falando, dessa questão aí. Lembra quando Jesus ele falou assim, que tinha o joio e o trigo? Os discípulos assim, vão arrancar. Ele falou, não. Deixa junto. Porque cresce igual, né? Parece que é igual. Aí, no último momento, aí dá para fazer uma comparação das virgens aí, ó. Tá vazia e tá cheia aí. Chegou, não deu tempo, né? Então é uma boa observação mesmo. Aí mostra, trazendo para nós, irmãos, assim, a nossa vida. Porque qual que é a tendência? É sempre olhar o outro, não nós. Lembra quando Jesus também falava do cisto que é no olho, né? É mais fácil olhar a vida do irmão, mas e a nós? Né? A Bíblia não fala assim, enchei-vos, né, do Espírito com salmos, cantos, hinos espirituais, né? Ou seja, a gente tem que buscar. E ali é bem interessante aquela passagem ali das 10 virgens, né? Que as 10 estavam ali. As pessoas estão aqui, estão ali, estão lá, e aí? Eu sempre lembro vai chegar? Essa do trigo e do joio. Ele falou assim, o joio faz tudo, ele ora, ele canta, ele prega, ele faz tudo. Não dá para discernir quem é quem. Porque parece, mas não é. É naquele dia mesmo que a gente vai saber. E é mesmo. Vai ter muitas surpresas, né? Aí entra naquele versículo, mas Senhor, lá eu fiz isso em teu nome, lá eu fiz isso. Te conheço não? Apartai-vos de mim. Né? Então tem muito isso, uma boa observação aí na questão de... Fala, irmão, o senhor quer falar? Irmãos, Pastor, sim. interessante que essas pessoas vão falar, né? Senhor, mas não profetizou em teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres, curas. O senhor falava uma parte do teu nome escolhido. Sim. Então a realidade, igual o pastor falou, das 5 prudentes e as 5 loucas, são 2 tipos de igreja. A igreja que se prepara para a vida de Jesus e a outra que não se prepara. Esse preparo, primeiro acontece quando nós aceitamos a Cristo, né? Eu creio que esse é o primeiro preparo. O fato de estar na igreja não vai te preparar nada. A questão é, eu entreguei minha vida para Cristo? Sim. Então, aí sim há um preparo de enchimento, né, daquilo da minha vida, das vasilhas. E tem aquelas pessoas
que é convencida a estar aqui porque gostou do ambiente, gostou da palavra, gostou dos irmãos e por dentro não tem nada. E quando vier, mas ela se veste igual, ela canta igual, ela faz tudo igual, né? E não acontece. Então, a gente precisa observar isso, né? E aí não cabe a nós julgarmos, mas é o que fala, o pastor usou uma palavra de observar, porque quando eu observo isso, eu tenho que observar, peraí, e a minha vida? E aí eu tenho que trazer algo para mim, peraí, como eu estou? Porque o observar não gera também um julgamento, né? Será que as pessoas também estão vendo isso em mim? O que elas estão observando em mim, na minha vida, na minha conduta, né? Isso é importante. Eu acho que nós podemos também observar e até a pessoa, conversar com ela direitinho, passar a palavra para ela, mas não observar e levar para outros para tipo assim, ó, você viu, ó, é observar e ir lá e confrontar a própria pessoa. Uhum. Alguém diz assim, você vai me vendo assim. Então vamos consertar. Agora observar e às vezes falar para outras pessoas, nossa, você viu o irmão lá, fez aquilo. Aí acho que já é Aí já acaba julgando e fazendo algo errado. e orar, Deus também vai É, observar e Deus vai a pessoa. é o que falei aqui na questão que quando você vai, né, como aqui exemplo, né, assim, de exercer isso que Paulo estava dizendo aqui, que esse fruto dessa transformação na minha vida, ele faz com que eu possa ajudar o irmão, né? Ó, tá assim, mas eu estou aqui para te ajudar, né? E caminhar junto. Tentar mostrar de uma forma para que a gente promova isso, o crescimento no meio da igreja. Aí, irmãos, quando você faz isso, né, que você fortalece, inspira e cuida, beleza. Se a pessoa quer ou não quer, já não é parte sua mais, né? Aí você já fez a sua parte. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, né, de ajudar e não falar. Ou a gente só julga e não faz nada, tá errado também. Então, peraí, eu tô vendo algo errado naquela pessoa ou aquele irmão, deixa eu ir lá, irmão, tô vendo isso, né? Ao invés de falar para os outros, né, isso vai desmotivar, vai gerar um conflito na igreja, né? E aí as pessoas não vão chegar nunca. Né? Eu só queria fazer uma observação nisso. Eu estava conversando com o pastor ontem sobre esse tipo de coisa. A gente está enfrentando. Falar. E ele estava contando uma história de que houve uma irmã X que falou para uma irmã Y sobre o assunto tal. A irmã que ouviu essa irmã X falar se sentiu ofendida e deixou de ir na igreja. Então, nós temos também pessoas que nós estamos trabalhando, tentando resgatar. Mas dependendo de como as pessoas falam com ela, está afastando. Então, o nosso trabalho está ficando dobrado, porque além de tentar resgatar, às vezes alguém fala alguma coisa que acaba afastando. Então, fica mais difícil você trazê-la de volta. Então, falar, todo mundo fala. Todos nós falamos. Mas hoje, eu acho que, não é hoje, principalmente hoje, que as pessoas estão muito sensíveis, né? As pessoas viraram tudo Nutella, né? Se você falar um pouquinho mais, pronto, já espanou. E normalmente pessoas fracas têm isso também. Você fala, já espana. Tomar muito cuidado no que se fala. Muito cuidado. Porque uma palavra hoje é o suficiente. Tudo bem que as pessoas não deveriam ir por aí, eu concordo. Mas poxa, se for assim, a gente tem que ficar mudo. Às vezes sim. Por quê? Porque uma palavra, conforme ela for dita, não for temperada com sal, talvez não for usada de sabedoria, ela pode machucar mais do que edificar. Então, até o pastor brincou ontem comigo, né? Quando ele falou com isso, o Lucas. Ele falou, a irmã dele fala o seguinte: fala com o pastor. Não fala nada. Ou fala com o pastor. A irmã está falando isso aqui lá. Não que o pastor também é perfeito. Mas talvez ele sabendo do estado daquela. Porque às vezes você não sabe o estado das pessoas. Os irmãos não sabem o estado de outras pessoas. Vocês não sabem. Igual ontem numa reunião que eu tive ontem à noite lá, o irmão pegou e falou: mas e fulano? Eu falei: você não sabe da vida dele. Mas você não sabe. Você não sabe. Você não pode falar dele. Você não sabe da vida do irmão. Você sabe a vida dele. Mas
Está ajudando. Que está ajudando, mas na verdade está atrapalhando, por quê? Porque você não sabe o contexto da Que está história dele. passando. Então nós temos situações dentro da igreja que talvez nem irmão sabe o que outro irmão está acontecendo. E a gente sabe, não porque a gente é fofoqueiro, mas no exercício do pastorado, a gente vai ouvindo as coisas. Alguém chega, o outro chega, o outro chega. Ah, você sabia disso? Tem aquilo, tem aquela história. Então, quando a gente fala, a gente já leva em consideração o todo. E a gente sabe o que está pegando. Olha, irmão, lembra disso? A sua história de vida sobre isso? Lembra. Então, a palavra diz isso. Mas a gente tem isso. E a gente pode ir por esse outro caminho. Não precisa necessariamente, olha, mas existem caminhos. E você vai conduzindo a pessoa baseado no ensinamento da palavra, no amor da palavra, no perdão da palavra, na edificação da palavra e conduzindo. Então hoje o que eu percebo é isso. As pessoas estão sensíveis. Às vezes a gente fala, e todo mundo pode falar, mas nem sempre o que nós falamos edifica. A palavra escrita lá ainda. E a gente não foi para fazer o mal, nós fomos para fazer o bem. Sim, a intenção era o melhor, mas a forma, naquele momento, dentro do contexto de vida daquela pessoa, não era aquele. Não era adequado, né? Então, hoje, até eu falei uma vez, falei, irmãos, cuidado com o que nós falamos. Porque a sensibilidade, as pessoas estão muito, muito, muito sensíveis. Até demais, da conta. Antigamente não, antigamente você falava, a pessoa era resiliente, ela aguentava aquilo e continuava. E se chamar de raça de vidro, apanha. Nossa, aí ficou. Jesus, ele chamava, né? Falava assim que sempre o sermão de Jesus é pesado, né? Mas isso é verdade mesmo, a gente tem que tomar cuidado. A boa intenção talvez leve a pessoa, né? Assim, naquela questão de ajudar. Então, assim, aquela intenção de ajudar acaba atrapalhando, por falta de não saber o contexto todo da história. Né? Irmão, só para terminar aqui, ó, nós paramos no versículo 7. E é interessante aqui que eu vejo que do versículo 1 ao versículo 7, Paulo, ele assim, mostra de uma maneira assim, ó, essa coisa só boa, né? Que coisa boa, ó, graça e paz, sauda ele, mostra o que ele está fazendo, né? Olha, você tem feito isso, as pessoas têm visto isso, tal, tal. E até no versículo 7 a gente consegue ver isso. A partir de domingo, versículo 8, é tipo aquela pessoa, eu conheço pessoas que, vamos supor, para falar com você, ela vai lá em São Paulo, ela fala lá do Rio de Janeiro, tal, tal. De repente ela chega e, é aqui agora. Ou podia ser direto Paulo, né? Mas Paulo dá uma apresentação aqui primeiro, né? Dizendo o que ele estava fazendo, aquela coisa dele para ele. Porque se Paulo, próximo versículo, porque Paulo vai começar a cobrar ele agora de alguma coisa, espana, né? Talvez ia espantar ele. Mas Paulo, ele fala assim, ó, olha, você tem sido uma bênção, olha, continua assim. E aí, semana que vem, nós vamos ver que agora Paulo começa a mudar a conversa dele a partir do versículo 8, né? Até que ele elogiou. Aí ele fala assim, agora eu preciso cobrar alguma coisa sua. E é assim na nossa vida, né? Filemon. Autoridade. Nós vamos... Sim. E nós vamos ver isso domingo, exatamente. A maneira de falar.
Nós vamos ver isso domingo. Você tem que fazer isso. É interessante isso que o irmão falou, né? Na próxima aula nós vamos realmente aprofundar nisso, nessa questão, que ele tinha toda a autoridade para chegar e cobrar, mas ele mostrou de uma outra forma também. Por isso que entra o que o pastor falou, a maneira que nós estamos falando. Ele poderia muito bem chegar e falar, achando que estava, podia espantar o homem, mas ele mostrou de uma outra forma, né? E aí nós vamos ver isso domingo. Bem interessante mesmo essa questão. Bom, eu tenho aprendido bastante aqui nessa questão, né? Porque a gente que ensina, também a gente precisa aprender, né? Não é só porque ensina sabe tudo, a gente está aprendendo constantemente. Então, cada semana eu tenho aprendido algo muito interessante aqui, que eu nunca tinha parado. Às vezes a gente lê a Bíblia e não para ver os detalhes, né? Aquela questão mais profunda, né? Que é importantíssimo. Porque a gente lê a Bíblia superficial, lê, mas talvez uma coisinha que traga para a sua vida vai fazer toda a diferença, né? Hoje mesmo, talvez tudo que foi falado aqui, você não pegou tudo, mas pegou alguma coisa, né? Talvez não saber falar, olha, eu preciso, né, me policiar nisso, uma outra coisa, um amor, né? Eu estou impactando alguém com a minha própria vida, as pessoas têm olhado para isso, né? Então eu sempre falo assim, numa mensagem ou num estudo, nem tudo talvez é para você, mas alguma coisa é, e é aquela coisa que Deus quer trabalhar na sua vida. E é aquela coisa que você precisa deixar desenvolver na sua vida, né? Querer que aquilo seja algo maior na sua vida, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Aproveita que o pastor está aí, o pastor pode responder tudo. A enciclopédia está aí. Então nós vamos orar, irmãos, e que Deus esteja abençoando os irmãos. À noite estaremos aqui novamente, né? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Manina, nos leve a Deus em oração. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado porque nós acordamos, obrigado pelo ar que o Senhor dá às nossas vidas. Sim. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer por nós, em nome Amém. de Jesus. Obrigado pelo aprendizado da Tua Palavra, porque a cada dia o Senhor nos ensina e que nós, como cristãos, servos do Senhor, possamos colocar em prática. O conhecimento também é para nós passarmos e aquilo que a gente aprende para a gente colocar em prática em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado pelo culto da noite, que o Senhor abençoe cada um que adentrar aqui neste lugar em nome de Jesus. Sim. Obrigado por tudo, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então que Deus abençoe os irmãos. Até a noite, se Deus permitir.